Olá, graça e paz a todos. Aqui quem fala com você é seu irmão Alex. E hoje quero tratar um assunto importante para os dias de hoje. O assunto que vamos falar hoje é sobre ansiedade. A palavra do Senhor nos diz para que não podemos ficar ansiosos, para que não vivemos ansiosos. Ela também nos diz que, se caso estivermos ansiosos, para que nós lançamos todas as nossas ansiedades ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vou estar lendo para você, que diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Jesus Cristo está aqui no seu sermão, dizendo às pessoas, não ande ansiosos com o que há de comer, beber e vestir. Ele pega as três características principais da nossa vida, que nos preocupamos mais com o que havemos de comer, beber e vestir. E ele diz, não é mais a vida do que o alimento? Se Deus, o Todo-Poderoso, nos dá todo dia o fôlego de vida, que nós cremos que a partir de Deus é que Ele nos dá esse fôlego de vida, você está aqui em pé, eu estou aqui, pela graça de Deus que nos dá o fôlego de vida. Se Deus nos deu a vida, não dará juntamente com ela os alimentos, o que há de beber? Ele diz mais, não é o corpo mais do que a roupa? Se Deus deu a nós o corpo que temos, para que vivemos, trabalhemos e fazemos nossas coisas, com certeza também dará para nós o que haver de nós vestir. Jesus continua o seu sermão dizendo assim, olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, e nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Jesus pede para que nós possamos pensar e refletir. O importante é que todas as questões da nossa vida, quando entramos em algum dilema no nosso pensamento, é importante que a gente pare e reflita no que a gente está vivendo. Em todos os aspectos da nossa vida. Quando enfrentamos algum problema, o importante é parar, analisar, para ver o que possamos fazer, para que saímos dessa situação. O problema é que hoje vivemos num mundo corrido, em que o parar para pensar ficou em segundo plano. Então nós agimos sem pensar, falamos sem pensar. E isso nos causa muitos danos, prejudica em todos os aspectos da nossa vida quando fazemos alguma coisa sem parar para pensar. Né? Um acidente poderia ser evitado, uma amizade desfeita porque falamos alguma coisa que não devíamos ter falado, sem pensar. Então Jesus chama eles a refletir e fala, olha, vocês não veem as aves do céu? Elas não plantam, não colhem, não ajuntam celeiro, pois Deus eles alimenta todas. Não alimentará vocês também, que tem mais valor do que elas? Então, Jesus diz a nós, somos valiosos, somos preciosos diante da presença de Deus. Então, não devemos nos preocupar com essas coisas, porque Deus sabe o que nós precisamos. Por isso, Jesus vem com esse sermão, porque sabemos que as pessoas, naquela época e na época que vivemos hoje, nos preocupamos muito com essas coisas. Ele continua dizendo assim, qual de vós pode, por preocupação, acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? Jesus fala assim, para que você vai se preocupar, sendo que a sua preocupação não pode aumentar 1 hora na sua vida? Ele ainda continua dizendo assim, quanto à roupa, por que andais ansiosos? Olha como crescem os lírios dos campos. Elas não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como ela. Voltando no versículo anterior, ele diz que a nossa preocupação, ela não resolve os nossos problemas. Então, quando andamos preocupados ou ansiosos por alguma coisa, ela não vai resolver os nossos problemas. A ansiedade, ela não resolve. A ansiedade, ela traz ainda para nós problemas físicos, problemas mentais. Ela prejudica mais ainda o nosso corpo quando andamos ansiosos por alguma coisa. Ela nos dá tristeza, a gente não consegue fazer as atividades, como ir trabalhar, como levantar da cama, muitas das vezes fica difícil quando estamos num nível grande de ansiedade. E toda essa preocupação e essa ansiedade, ela não acrescenta nem 1 minuto a mais na nossa vida, nem podemos mudar a nossa altura
com a preocupação, Jesus fala isso. Ele continua dizendo assim, ele pede de novo, ele fala que a preocupação não resolve os nossos problemas. E ele continua seu sermão dizendo o quê? Dizendo que, para observar novamente, falou assim, olha os lírios do campo, se vestem, Deus coloca ali, floresce elas. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, se vestiu como elas. Portanto, não andeis, aqui ele fala assim, voltando aqui no versículo 30, se Deus assim veste os campos, que hoje existe e amanhã lança do forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui entra o detalhe importantíssimo. Por que nós andamos ansiosos? Pela falta de fé. A falta de fé é o que faz que andemos ansiosos, que nos preocupemos com algo que não está em nosso controle. É a falta de fé, não é eu que estou falando, é o próprio Jesus Cristo que está falando. Não é o irmão Alex que está falando que a ansiedade é causada por falta de fé, mas é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus falando. Homens de pequena fé. E hoje nós vivemos assim, andamos preocupados porque não temos fé que o nosso Deus pode resolver os nossos problemas. Não acreditamos o suficiente que quando parecer que está tudo fechado para nós, desemprego, o celeiro está desvaziando, não sabemos que dá para comer aos nossos filhos, achamos que Deus não está no controle. Mas Deus, ele entra neste momento em nossa vida, nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando alegria, e não deixa o seu filho perecer. Deus não vai deixar eu e você perecer. Por isso que nós não devemos andar ansiosos. Mas eu sei que a ansiedade é comum, porque ainda somos carnais, nós não temos esse corpo glorioso ainda. Então, por isso que o apóstolo Pedro, ele fala o quê? Se está ansioso, lança a ansiedade do Senhor. Dobra o seu joelho em sua casa, em seu quarto. E entrega a Jesus Cristo toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Ele continua dizendo aqui assim, portanto não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vamos vestir. Ele diz especificamente assim, portanto não andeis ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos vestir. O momento que vivemos é um momento, que a gente vê que não muda nada, o que era antes, hoje é a mesma coisa. Nós devemos passar aos nossos filhos, passar às próximas gerações, essa palavra santa e verdadeira. Não vamos nos ficar se preocupando, aí agora o governo está assim, o país está em decadência, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. Olha o mais interessante que ele diz no versículo 32, ele diz assim, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai todas elas. Ele diz que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus Todo-Poderoso, eles que andam procurando por essas coisas, eles que se preocupam com essas coisas. Então quando sei que em todo momento dessa vida eu já andei ansioso, e vai acontecer isso comigo, pode acontecer amanhã, depois de amanhã, só que toda vez que eu entro em ansiedade, eu lembro das palavras do Senhor Jesus Cristo, eu lembro que o Espírito Santo de Deus dentro do meu ser, ele me reflete as mensagens de Cristo, para que eu possa parar de analisar e tirar essa ansiedade do meu coração. Então eu lanço minha ansiedade a Jesus Cristo. Então falar que a gente não vai ter ansiedade é uma mentira. Nós vivemos em um mundo que nos oprime com muitas coisas. Então por isso nós, em todos os momentos, somos ansiosos. Por isso que eu estou falando sobre ansiedade, por isso que você encontra vários vídeos falando sobre ansiedade e a própria Bíblia falando sobre ansiedade. É porque nós vamos passar por ansiedade, mesmo acreditando em Cristo. Mas a diferença nossa com os gentios é que nós lançamos toda a nossa ansiedade a Jesus Cristo, sabendo que Ele vai nos dar aquilo que necessitamos. Ele diz assim, então, qual que é a conclusão disso? O que devemos, se nós não podemos ficar ansiosos, ou quando ficamos ansiosos, como resolver isso? Como eu já falei, lança a Jesus Cristo toda a sua ansiedade. E ele diz mais, no versículo 33, ele fala assim, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos buscar primeiro viver uma vida digna diante do nosso Deus. Vamos buscar primeiro nos apresentar diante de Deus como obreiros, como obreiras, digno de Deus, para fazer a obra do Senhor nessa terra.
Vamos nos apresentar a Deus como os filhos fiéis. Vamos buscar esse reino de Deus em nossa vida, que é o reino de paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade. Vamos crescer isso dentro dos nossos corações, porque quando nos preocupamos mais com as coisas de Deus, em ler a palavra, em ser uma pessoa melhor, em chegar no trabalho, dedicarmos o nosso tempo que nós temos ali ao trabalho que estamos fazendo. Quando você chega ali na empresa onde você trabalha, dedica todo o seu tempo ali à empresa, sabendo que ali Deus está abençoando aquela porta de emprego que Ele deixou para você. Então faça o melhor de você ali. Não fique pensando em outras coisas, mas foque naquilo que você tem que fazer naquele momento. Quando você está dando aula para alguém, foque naquilo que você está fazendo. Quando você vai ajudar alguma pessoa, foque naquilo que você está fazendo. O interessante é focar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É fazer a vontade do Pai. Quer ajudar as pessoas, ter amor no coração, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna de respeito, ter um caráter limpo. Isso é fazer o reino de Deus na terra. Então, se nós começarmos a fazer isso e entregar nossa vida a Cristo, nossas ansiedades Ele tirará do nosso coração. Porque quando pensarmos em entrarmos em ansiedade, Jesus vai nos falar: olha, eu estou no controle, eu estou no comando. Faça o que você tem que fazer, porque o resto fica comigo. Aí ele diz assim no versículo 34: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus fala assim: o dia de amanhã se preocupe com ele mesmo, porque a gente não sabe se daqui a algum minuto ou alguns segundos estaremos aqui ainda nessa terra. A gente vê fatos de pessoas que se preocupam tanto, mas se preocupou tanto, andou tanto ansioso, e muitas vezes Deus a recolheu nessa terra. E aquela ansiedade não serviu de nada. E quando muitas vezes vamos no velório de certas pessoas, nós ficam pensando e refletindo: temos que viver a vida sem preocupação. De ser fulano se preocupava tanto, queria fazer tanto e andava tão preocupado que aí foi e deixou tudo para trás, deixou sua riqueza, deixou suas preocupações, correu atrás de tanta coisa e não levou nada. Então, uma coisa eu falo para você: o que nós vamos levar dessa terra é os galardões que nós fizemos com as nossas obras diante de Deus. Seremos recompensados. Deixaremos aqui nessa terra um legado, e que o nosso legado seja um legado de alegria, paz, que as pessoas reconheçam-nos como a pessoa que ajudou aqui nessa terra. Há pessoas que andavam com problemas financeiros, problema psicológico, que nós possamos ajudar essas pessoas a sair dessa situação. E vamos ajudar ela através da palavra de Deus, que é a palavra santa, viva e eficaz, que resolve todos os nossos problemas. Então Jesus Cristo diz assim: deixa que o dia se preocupe com Ele mesmo. E vamos continuar em fazer a vontade de Deus, o reino de Deus. E para concluir, quero ler com você a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, e no versículo 7, que diz assim: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então vamos lançar a Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, como eu falei no vídeo, que vamos sim passar por momentos de ansiedade na nossa vida, mas que quando entrar nesse momento, se você está hoje, assistir esse vídeo, está com uma crise de ansiedade, dobre o seu joelho, mesmo que você não é cristão, mesmo que você ainda não sabe orar, dobre o seu joelho e fala a Deus, Pai Celestial, e entrega a Ele toda a ansiedade. Assim como você vai lá no psicólogo e relata a Ele tudo que você está sentindo, passando, é a mesma coisa. Dobra o seu joelho e entrega a Deus. Fala de todo o seu coração quais são as preocupações, quais são os seus desejos, tudo entrega a Deus. Você vai ver que depois disso você vai sair mais aliviado. Para nós terminarmos, eu digo a você: lançai a Jesus Cristo toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.